Nos anos 90, eu tive duas fases bem distintas da minha vida. A infância e a adolescência. Durante a infância, ou melhor, finalzinho dela, eu era daquelas crianças enlouquecidas por TV, para assistir desenhos. Aquelas séries japonesas, não sei se vocês lembram, Jaspion, Changeman, eu era fascinado por aquilo. Estava amanhã assistindo, depois de assistir, saía feito louco no pátio para enfrentar vilões gigantes, destruir moinhos de vento, tal como o Don Quixote fazia também. Mas aí veio a adolescência. Durante a adolescência, eu tive um outro momento bem cativante para mim. Eu continuei tendo a TV como um refúgio para os meus momentos. E a MTV foi esse maior refúgio para mim. Não era só uma emissora, não era só um programa qualquer. Era alguém que falava a minha linguagem, eram pessoas que falavam a minha linguagem de adolescente, que abordavam assuntos que me interessavam. E estava ali. Era esse o meu sonho. Eu queria ser um videojockey, né? Um VJ da MTV. Tal como eles faziam, né? Pezinho em cima do caixote, lá atrás um fundo falso, várias imagens passando, e ali apresentando videoclipes, falando sobre o comportamento, né? Sobre questões sociais, tudo que eles faziam ali. Mas a gente sabe que a vida ela vai tomando outros rumos. Eu estou aqui hoje para falar sobre sonhos. Não só sobre os meus, mas sobre os nossos sonhos. E de como a educação, ela faz parte da vida de todos nós e como ela transforma vidas. E foi nesse transformar de vidas que eu me firmei. Só que a gente sabe que sonhos a gente vai ter sempre, só que eles podem tomar rumos diferentes. Eu tomava rumos muito diferentes, inclusive com o sonho de ser VJ da MTV, porque eu acompanhava, eu ia para a estrada pedir carona para ir até o litoral, quando eu sabia que ia ter gravação de programas da MTV lá na praia. Eu participei de 2 programas. Aí era uma mistura de sonho realizado com vergonha alheia, porque era só bobajada que tinha lá. Mas era o sonho que eu tinha, e eu tinha que fazer alguma coisa com ele. Não me tornei VJ da MTV naquele período ali, mas eu fui fazendo, fui tornando isso cada vez mais próximo. Eu ainda tinha um fascínio pela comunicação, isso era muito evidente. Eu comecei a fazer cursos de teatro, de apresentação, de atuação, de tudo isso. Eu ficava na frente do espelho, ensaiando o tempo todo. Saí da escola, fui fazer publicidade e propaganda. Ali era a parte mais próxima que eu tinha da área da comunicação. Era publicidade. Estava usando isso de alguma maneira. Alguns anos depois, eu resolvi entrar para uma faculdade de cinema. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Aquele curso era tudo, menos de cinema. Por quê? Nós tínhamos um único professor. Isso não era só eu que achava, não. Os meus colegas achavam isso também. Mas tinha um professor, naquele momento, naquele curso, que ele chegou uma vez para mim e disse o seguinte: Tiago, eu observei que tu é uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de criar roteiros, né, incríveis na tua cabeça, e que isso te fascina quando tu fala sobre isso, ou quando tu escreve sobre isso. E ele falou para mim assim: faz o seguinte, eu também não concordo que esse aqui é um curso de cinema. Eu também não sou da área do cinema. Eu sou da área da publicidade. Mas eu estou aqui estou dando o meu melhor. Ele era professor de roteiro. E ele falou para mim assim: Tiago, por que tu não vai fazer um curso de letras? Aí eu disse: letras? Mas não tem que ser professor para ser letras? Eu não quero ser professor, eu não queria ser professor naquele momento. Ele disse assim: Tiago, toda e qualquer profissão que existe, elas têm que passar por uma escrita mais aperfeiçoada e tudo mais. Tu não gosta de escrever? Gosto. Tu sabe escrever? Olha, não sei. Não sei se eu sei escrever. Então faz curso de letras. Vai lá, faz letras. Se tu não quiser ser professor, ok, mas tu vai aprender a escrever muito melhor os roteiros que tu deseja escrever. E lá fui eu. Por quê? Um ano depois, esse professor ele teve um AVC e não pôde mais dar aulas.
Ou seja, mais da metade da turma se debandou do curso, porque era a esperança que a gente tinha de terminar o curso de cinema, pelo menos. Larguei o curso também e fui encarar letras. Fui encarar letras. E eu não esperava que eu fosse gostar, além de escrever, que eu fosse gostar de compartilhar conhecimento com outras pessoas também. E foi aí que eu comecei, muito antes de concluir a faculdade. Eu estava na metade recém da faculdade, entrei lá naqueles contratos emergenciais do Estado e comecei a dar aulas. Só que o mais incrível disso, e para ver como o destino é, né, com a gente, eu fui dar aulas na escola em que eu estudei, a escola que eu me formei, a escola onde eu assistia e compartilhava com outros colegas sobre tudo aquilo que passava na MTV, durante todo aquele período. Eu estava lá. Agora, colega dos meus professores, de quem foi meus professores ali naquele momento. Só que eu precisava que não fosse só uma aula de gramática. Eu precisava que não fosse ser só uma aula de literatura. Já estava ali, 2009, 2010, numa era digital já bastante avançada. Tinha pouca coisa, mas já tinha rede social, já tinha blogs, e eu resolvi que vou tentar ajudar esses alunos de alguma outra maneira. Comecei a criar blogs, redes sociais, interagir com os alunos não só na sala de aula, mas com aquela ferramenta que eles já utilizavam, que era o celular, né? Que eles já tinham ali. Então, só que era uma guerra aquilo para mim, porque a escola não permitia o uso de celulares, existiam leis que proibiam o uso de celular em sala de aula, e eu estava lá, Tiago, enfrentando a diretora, enfrentando a escola, enfrentando todas aquelas leis, porque eu tinha certeza que podia funcionar de alguma maneira aquilo. Dentro dessa construção de educação, com meio digital, com a vontade de ser VJ que ainda não tinha acabado, eu me tornei o que nós chamamos de edutuber. Alguém já ouviu falar? Edutuber não é como já me perguntaram assim, quem é esse Edu aí que acompanha vocês? Não, edutuber são os, digamos, os youtubers da educação. Então é aquele pessoal, né, aquele seleto grupo de professores que estava ali, né, dedicado para a educação e que sempre se reunia em algum lugar do país ou se reuniam em lives para poder falar sobre educação. Ali eu comecei a perceber que, gente, o que eu estava fazendo desde 2009, 2010, era algo que eu estava insistindo que está dando resultado agora, né? Pessoal, agora existem canais, muitos canais que falam de educação, e eu vou me dedicar para isso também. Então, e era isso que acontecia. A setinha que vocês estão vendo ali, sou eu lá no fundão. Esse foi o primeiro encontro, a primeira conferência, a Educom, primeira conferência de educação que o YouTube promoveu, com 100 professores do Brasil inteiro, e com convidados também do YouTube de outros países, que vieram falar sobre educação nas redes sociais. E eu estava lá, no meio deles. Cada ano que tinha uma conferência, eu tinha algum projeto para apresentar para eles, né? Mas a gente sabe, as coisas vão mudando. E aí eu pergunto para vocês, já pensaram em como vocês podem transformar os sonhos de vocês em algo que seja de fato significativo e transformador na vida das pessoas? Porque eu consegui pegar um pouquinho da minha infância, um pouquinho da minha adolescência e misturei tudo isso agora, que eu era um edutuber. Em 2019, nós fizemos, eu e um outro grupo de professores, edutubers também, nós fizemos fizemos uma turnê pelo Brasil. Bem assim, fomos parar em Pernambuco. Tirando do próprio bolso, né, do próprio tempo, mas nós queríamos atender uma parcela de jovens que não tinha quase acesso a isso. E os que tinham, era muito distante ver um evento de youtubers por lá. E eu fui.
Nesse encontro lá em Pernambuco, isso aqui foi numa cidadezinha, Caetés, que fica lá no agreste pernambucano, teve um jovem, porque todos eles achavam que nós éramos famosos, eles queriam autógrafo, eles queriam tirar foto com a gente naquele momento. E teve um jovem que, no intervalo, ele chegou para mim e falou, posso falar com o senhor um pouquinho? Claro, claro que pode. Ele falou que ele acordava todos os dias, entre 3 e 4 horas da manhã, para poder chegar a tempo na escola. Que ele ia um tempo a pé, outro tempo ele pegava a carroça, outro tempo pegava um ônibus para chegar até a escola. E que os meus vídeos o incentivavam muito e os colocava em outro lugar que ele nem imaginava que ele poderia estar. Isso, para mim, era o melhor que eu podia ouvir. E aí veio o Português com Charme, que é o projeto que eu resolvi fazer essa mudança depois de ajudar outros amigos, outros colegas da educação que queriam montar canais também da educação. Eu estava lá ajudando eles a montar o projeto deles, mas faltava o meu. Faltava o meu projeto. E aí, meus queridos, teve um momento que eu parei fazendo as minhas gravações, analisando os meus vídeos, e eu me deparei com isso aqui, ó. Eu, com um pezinho em cima do caixote, falando sobre encontros vocálicos, lá no fundo, um fundo falso, passando várias coisas. Eu era o próprio VJ da MTV. Não podia dar outra, né? Eu não falava sobre música, eu falava sobre gramática da língua portuguesa. Mas e quem se importa com isso? Eu estava ali, ó, com fundo falso atrás. Era isso que eu queria. Não tinha mais MTV, mas eu estava lá, ó, pronto para isso. Mas aí, gente, aconteceu um fato em 2020. Vocês lembram de quem é esse aqui? George Floyd, um afro-americano, foi brutalmente assassinado em 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos. O assassinato dele gerou uma série de debates no mundo e fomentou vários debates sobre a questão antirracista no mundo. Dentro desses projetos, surgiu um projeto chamado Fundo Vozes Negras. E sabem quem estava nesse projeto? Eu sim. Eu mesmo. Era um projeto que fomentava, que fazia com que os criadores negros do YouTube pudessem ter mais visibilidade na internet, mais visibilidade no YouTube, em todas as áreas. Eu era o único, naquele momento, da terceira turma e última turma do Fundo Vozes Negras na área da educação. E isso, para mim, foi o auge daquilo que eu pensava. Então, lembra quando eu pedi para que vocês refletissem sobre seus sonhos? Esse aqui foi um deles. Eu estava exatamente onde eu queria estar, onde eu me planejei para estar. E aí, meus queridos, eu queria deixar uma frase aqui de uma eu admiro demais, Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, mineira, que ela diz o seguinte: toda vez que você coloca um sujeito num lugar de exceção, você desliga ele do seu lugar de origem. Eu ouvia muito dizer que eu não seria capaz de ser alguma coisa. Eu dizia assim, ó, eu posso até ser a exceção, mas eu quero também ser aquele que fosse ser observado de uma outra maneira. Não só como exceção, mas também que pudesse ser seguido de alguma forma. Muito obrigado.